Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, os meus seguidores do YouTube, do Instagram, do Facebook. Não se esqueçam, por favor, de começarem a seguir o nosso canal. Já sabem que é só Liliana Sem Salto no YouTube, subscrever no sininho e ficam a acompanhar todos os nossos temas. O tema de hoje foi muitas vezes já pedido, é verdade, mas hoje, como estamos a vir para o Porto, temos uma viagem de 3 horas e como este era um tema que se calhar até dava para 3 horas. Dava à vontade, 3, 4, 5, 6, mas decidimos falar sobre ele, que já foi muito pedido, aliás foi logo pedido no início do nosso canal. Mas vamos falar sobre como lidar com as ex, ou os ex neste caso, não é? Então, meu amor, diz-me, fala tua justiça sobre este tema tão forte. Eu acho que podemos começar com o mote ideal. E o mote ideal é que o perfeito é que numa fase inicial, quando terminam os relacionamentos, haja uma separação natural, porque é normal, os relacionamentos com as ex terminam, há uma separação natural, há o tal luto, isto é o ideal, e depois há um novo relacionamento que aparece, e se as pessoas estiverem totalmente resolvidas em prol dos filhos, porque nós estamos a falar de ex em que existem filhos, porque temos que também direcionar aquilo que são os ex mais importantes. Exato. O ideal é que as pessoas se deem todas bem em prol das crianças, e eu acho que isto é o ideal. Agora, muitas vezes, e nós sabemos, e a quantidade de gente que falou connosco, é muito difícil isto acontecer, porque há sempre fatores externos a estragar. Quais é que são esses fatores externos? Relações mal resolvidas, pessoas mal resolvidas, lutas de ego, dinheiro, quem é que fica com o filho, e portanto eu acho que nós podemos começar a conversar um bocadinho sobre isto. Não te deixes ver o filho. Isso mesmo, não te deixes ver o filho, a complicarem, não vais ser feliz comigo, não vais ser feliz com ninguém. E portanto eu acho que isto são tudo situações que dificultam. Eu posso falar um bocadinho, ou dar um pouco a minha opinião pessoal pela experiência que tenho, portanto acho que eu infelizmente não tenho relacionamento com as minhas ex, com as mães dos meus 2 primeiros filhos, e não tenho relacionamento porque são pessoas que demonstraram, depois de terminarem as relações, demonstraram que não querem o meu bem, que não querem a minha felicidade, e foram testadas muitas e muitas vezes. Não quer dizer com isto que eu não tenha errado também, errei muitas vezes. Mas errar. Agora, querer o mal das pessoas e fazer com que as pessoas sejam infelizes, ou rezar e orar para que a vida corra mal, ou às vezes mesmo fazer para que as pessoas tenham uma vida... Mas no teu caso em particular pode correr a vida toda mal, mas por favor acorda sempre com vontade de trabalhar, que é para pagares tudo. Pronto, e depois foi foi esse o problema. Não é? Mas também por culpa própria, importante. porque eu também durante toda a minha vida achei que o dinheiro controlava tudo, e por ter uma vida desafogada achei que a minha insegurança enquanto pai, de achar que tinha uma grande qualidade ou uma pouca qualidade, que o dinheiro colmatava essa insegurança. E que não é verdade. Zero, não tem nada a ver. A verdade é que os nossos filhos cada vez mais querem mais carinho e mais presença do que propriamente, olha, eu vou viajar e depois quando vier de viagem queres o quê? Trago presentes ou pago tudo. Obviamente que existem situações em que há pais que têm vidas profissionais em que exige mesmo a ausência, mas os testemunhos deles no futuro, e já vimos até de casais famosos e neste caso de profissionais famosos, a dizer que hoje têm essa pena, mas que alimentaram os filhos assim, sempre com dinheiro. Neste caso, tu não alimentavas os filhos, pronto, alimentavas as tuas ex. Ora, eu vou ser muito sincero, e depois podes falar um pouco sobre a tua situação, e depois vamos cruzar as duas situações. Sim. E dizer qual é o objetivo.
Eu acho que o meu limite enquanto homem, e estou a falar para todos os homens, o meu limite enquanto homem em termos de relacionamento com as ex tem a ver quando as atitudes das pessoas vão prejudicar realmente o sentido de educação de um filho. Quando se observa uma mãe a fazer mal a um pai num determinado nível, ou a querer fazer mal a um pai num determinado nível, que pode defraudar a imagem do pai, Exato. que pode arruinar a imagem do pai perante o filho, para mim a relação está cortada e é muito difícil reativá-la. Mas repara, isso existe muito, aliás, eu conheço inúmeras mulheres, não de relações próximas, felizmente, até vou ser sincera, não conseguia ter esse tipo de relação, compactuar com esse tipo de pessoa e de nível, porque eu acho que isso é um nível muito baixo. Quem tenta prejudicar, seja o pai ou a mãe, não é? Neste caso, podemos falar até no feminino, um homem que tenta, no masculino, mas perante o feminino, um homem que tenta prejudicar a 100% a mãe e poder transmitir ao filho uma imagem da mãe que não é a real e que ainda por cima é negativa, eu acho que isso aí está mesmo fora de questão. Infelizmente nem sequer tenho casos desses por perto, de forma a eu poder dizer, olha, é um caso de uma amiga minha ou de um amigo meu, não tenho. Mas eu acho que isso acontece. E acontece porquê? Não há uma explicação. Sabem porquê? Porque ninguém consegue perceber o ser humano. Ora, nós temos psicólogos, temos psiquiatras, temos médicos, agora temos pessoas que fazem hipnose para entender o eu da pessoa. Mas a verdade é que essa própria pessoa não se conhece. Então dificilmente também especialistas às vezes conseguem perceber, não é? Porque se lá dentro está uma mistura de caráter e de valores que torna-se complicado a alguém de fora às vezes conseguir perfurar e chegar ao ponto certo. Aquilo que eu acho penoso no meio disto tudo, e quando existe ex, obviamente falamos direcionado a pais e a mães, não é? Que têm de todo um peso muito grande no seguimento da educação de um filho. Tenho pena, eu tenho pena. Mas pena do quê? Perguntam vocês. É das crianças, sabem porquê? Porque nós adultos acabamos por ter uma capacidade rápida, depois com o tempo, quando começarmos a dar muitas vezes com a cabeça na parede, temos uma capacidade rápida de às vezes até voltar atrás. Ou tentar pedir desculpa, ou então dizer que errei, que só fiz asneira a minha vida toda, mas o mal às crianças que ainda não têm essa capacidade de nós adultos termos pena, piedade, porque às vezes nós temos que ter piedade dessas pessoas, que são completamente desequilibradas, então temos que ter pena. Mas e as crianças? Vocês acham que as crianças têm essa capacidade? Não têm. As crianças vão viver o pesadelo e os traumas que o desequilíbrio da mãe ou do pai provocou em certa altura da vida porque alguma coisa nessa pessoa não estava correta. Não, isso não há direito. Há direito sim, nós somos pais e a prioridade são os filhos. E se dizemos que amamos pelos nossos filhos, nós matamos, olha, então o meu conselho para essas mães e para esses pais que eu considero desequilibrados é simples. Olha, já que matam pelos filhos, deem facadas, mas pode ser com facas de plástico, que é para não magoar muito, a vocês próprios e dizer o que é que eu estou a fazer ao meu filho ou à minha filha. Porque ao vosso ex ou à vossa ex vocês não fazem nada. É uma coisa temporária. É uma dor de cabeça que às vezes até dá riso. Ai, olha-me agora, este desequilibrado ou esta desequilibrada vi fazer isto, mas esta pessoa está bem. E até às vezes dá motivo de conversa e de estudo. Porque é óbvio que cada vez mais nós nos preocupamos com o cérebro, com o ser humano. Mas as crianças é que sofrem. É a minha opinião. A criança é que sofre. Agora, não venham dizer, eu amo muito o meu filho. Ai, meu
Deus, que amor, eu amo, mas depois, o pai é horrível, a mãe é esta, a mãe é aquela. Que tipo de amor é que vocês têm? Mas há casos excepcionais e tu vais concordar comigo, queridos, casos excepcionais, e nós temos que nos proteger em relação a isso, porque também temos histórias de pessoas a dizerem-nos isso, que são aqueles pais que, além de terem problemas com as mães, tratam mal os filhos. Nós estamos a retirar. Pronto, mas eu estou a dizer isso, mas é para ficar aqui salvaguardado. Olha, eu acho, exato, mas reparem, nós estamos a falar de relações saudáveis. Se eu for a falar de toxicodependência, de violadores aos próprios filhos, por amor de Deus, não estamos a falar sobre isso. Não, é só para ficar aqui bem claro que o que a Liliana está a dizer é problemas entre adultos, é entre adultos. Exato. Agora, quando estamos a falar de violadores, pais que são toxicodependentes, que são alcoólicos, que maltratam os próprios filhos, que não querem saber deles. Olha, eu também, mesmo assim, digo assim, não contem aos vossos filhos, não falem mal. Tentem procurar a justiça, procurar apoio, procurar ferramentas para que o pai esteja na mesma presente na vida do filho de uma forma protegida para o bem-estar da criança. Obviamente que se estivermos a falar de um violador, acho que ninguém... Aí já não dá. Por amor de Deus, quer dizer... Aí ele deve estar preso. Exatamente. Isso aí nós estamos a contar com a justiça. Nós estamos a falar de situações do dia-a-dia, situações que nos parecem normais, que houve uma ruptura no relacionamento, porque as duas pessoas não se estavam bem, ou já não gostavam uma da outra, enfim. Ou porque fizeram mal uma à outra, exato, não interessa, porque podem fazer. Não façam desde que não ao seja, bebê. Claro, isso mesmo. Isso é a prioridade. E quando não se faz mal ao bebê, o que tu estavas a dizer, e continuando o teu raciocínio, quando não se faz mal ao bebê, não se deve falar mal do pai. Tu estavas nesse raciocínio e continuando. Nunca! E mesmo aqueles pais que existem muitas mães que já me escreveram, eu fui abandonada na gravidez. Oh, minhas queridas, vocês foram abandonadas na gravidez, ok? É uma dor, é. Todas nós já tivemos grávidas, todas nós já tivemos grandes histórias, que às vezes a verdade é que as histórias não são todas conhecidas, certo? As pessoas às vezes recatam um bocadinho a vida delas, mas só porque foram abandonadas na gravidez, dá direito a depois irem falar mal do pai à criança. A quem é que vocês estão a fazer mal? Digam lá, é ao pai? Não é. Se ele vos abandonou na gravidez... Ele não está muito preocupado com a vossa opinião. Não está muito preocupado com a vossa opinião. O que interessa é aquilo que vocês querem passar sobre ele ao vosso filho. Para que o filho na escola diga, eu tenho pai. O meu pai hoje vem-me buscar e diga aquilo com um sorriso, mesmo que a vossa situação interior seja a pior. Há mulheres a sofrer muito, sofrem maus tratos e têm filhos e depois também não querem contar. Obviamente que se formos aprofundar ainda a questão da violência doméstica, em que há homens que batem nas mulheres e elas, furiosas, o que é que vão fazer? Vão contar aos filhos. Ok, e eu pergunto assim, fazem bem ou fazem mal? Temos que ir a especialistas tentar perceber o que é que vai afetar um filho pequenino saber que o pai bate na mãe. Uma coisa é ele saber pela mãe, uma coisa é ele ver. Isso aí já são outras coisas, já têm que, olha, se divorciar, também um homem... Isso é um bom tema para nós falarmos, a violência doméstica. Exatamente. E temos muita coisa para falar. Irei falar com certeza absoluta sobre violência doméstica, até porque, como vocês sabem, também não é mentira e não é esconderijo, não foi uma coisa abafada, muito pelo contrário. O Francisco foi acusado de violência doméstica e para isso existe justiça, não é? E como tal nós vamos falar um dia mais tarde sobre esse tema, mas agora até me desviei um bocadinho da conversa, falei em relação à violência, porquê? Porque há muitos pais que batem realmente nas mulheres e as mães depois vão contar aos filhos e o mais engraçado, o que mais me choca é isto, sofrem de violência doméstica, não largam o marido, não, porque depois há muitas que dizem eu não conseguia abandonar aquilo, são relações tóxicas, mas na realidade também não querem que ele vá, provavelmente se calhar bater noutra, porque também não se divorciam e preferem que o filho viva naquilo. Não, isso também não é amor. Isso não é amor, na minha opinião. Uma mulher que tem maus tratos e que conta ao filho que o pai lhe provoca maus tratos, é assim.
Então porque é que tu achas que a maioria isto tem mais a ver com as mulheres, e depois podes-me fazer a pergunta que tu quiseres, mas porque é que as mulheres não deixam os homens seguirem a vida, terminam as relações e dificultam e chateiam e querem estar com os filhos e não podem estar, e depois pedem mais dinheiro, e porque não estão contentes, e porque é isto e porque é aquilo, e porque o pai não tem condições para tomar conta, e porque o pai não é bom. Olha, porque uma gravidez são 9 meses, existe uma ligação muito grande ao bebê. Então a mãe, automaticamente, é a natureza, acha que aquilo é a sua cria. Ou seja, mete as garras de fora e aqui ninguém toca. Eu sou mãe galinha e tu sabes, aliás, eu nem sou galinha, eu sou mesmo leoa. Quem se mete com os meus filhos, o melhor é desaparecer, porque se não desaparecer de uma maneira, desaparece de outra. Portanto, uma coisa é tu seres mãe leoa, outra coisa é tu seres uma má mãe, que é, tu amas o teu filho, queres o teu filho só para ti, mas o querer só para ti é porque queres que o pai sofra por não estar com o filho. Isso para mim, olha, eu nem sei classificar esse tipo de pessoas e nem me quero alongar muito, porque assim, eu acredito que em 100 só aconteça, sei lá, a 2% desses infelizmente não desses amor, 100. Infelizmente não é. Está bem, mas é o que tu gostavas que fosse. Tu não queres é perder tempo com esse tipo de situação, porque para ti é caricato, não é? Porque para mim torna-se, nem é caricato, torna-se ridículo, porque eu, felizmente, tenho dois filhos de pais diferentes, e digo felizmente porque é algo que eu não me arrependo, é mesmo isto, é algo que eu não me arrependo. Tenho 2 filhos super felizes e a verdade é uma, eu também já tive as minhas quesilhas com os meus ex, tive. Agora, daí a eu pôr um filho nunca quiseste o mal contra o pai, está fora de questão. E falas muito bem. E falo muito bem, que às vezes, lá está, até nem precisava tanto estar a vender o pai, mas estou sempre... eu às vezes até digo, espera aí, não vendas tanto, tem lá calma. Mas falo, é lindo, porque... Eu falo bem, porque eu fico feliz quando o meu filho, por exemplo, o pequenino, diz, o pai hoje vem, ou seja, isto é uma alegria, a mãe poder sentir isto e saber que quem está a sentir é ele saber que tem um pai. E o pai existe para isso. Agora, estamos a falar de situações, voltamos a frisar, normais. Existem situações que são raras, mas que é o objetivo das pessoas também. Por isso é importante falar sobre elas, porque eu acho que o objetivo é que as pessoas tenham esse tipo de relacionamento. Sim, mas eu já tive muitas pessoas a mandarem mails a dizer assim, Liliana, você defendeu tanto os pais, quando eu falei uma vez na internet, ainda nem tinha canal, sobre as mães que não deixam ver os pais, e muitas falaram comigo a dizer que Liliana, eu não deixo porque ele é alcoólico, ele é toxicodependente. Minhas queridas, isso são situações, obviamente que existem, infelizmente, mas são situações particulares. Por serem particulares, têm que ser tratadas de forma particular, muito coesa e muito cuidadosa. Externos, tribunais, enfim, um conjunto de situações que não é o que nós estamos aqui a falar. Nós estamos a generalizar um panorama que, na verdade, é o que acontece, não é? Infelizmente. Então, mas o meu conselho às mães é assim, minhas queridas, vamos nos deixar de más resoluções, de mágoas, de raiva. Esqueçam isso. O importante é vocês saberem, olharem para a criança e verem a criança. O pai foi apenas o progenitor, não têm que ver ali o pai da criança. Têm que ver a criança, amar e dizer assim, mesmo que até esteja sozinha, porque há muitas mães solteiras que se sentem sozinhas, mesmo que eu esteja sozinha, eu vou estar sempre ao teu lado, que é ao lado do filho, e tentar que esse sozinho se torne quase que invisível, que é vocês falarem tão bem do pai, mesmo que ele não esteja presente. Isto é uma boa terapia. É vocês saberem, o pai até não está presente, que há muitos casos assim, o pai não está presente, ou o pai é mau para a própria mãe e ela o que quer é cascar no pai. Mas não, falem bem, o pai é maravilhoso, o pai hoje não ligou, mas vai ligar amanhã, ou o pai hoje não veio, mas vem amanhã, se eventualmente existir esse tipo de perguntas. E se existir a combinação para o amanhã, também não fazer falsas promessas. Exato. Outra coisa importante, nunca digam, aliás, eu própria faço isso. Eu já não digo, porque às vezes existem situações profissionais a que nós não podemos desviar. Por exemplo, os pais dos meus filhotes, obviamente que o Júnior já tem 14, ele até se o pai não vier ou a mãe não se importa muito, já quer ir brincar com os amigos e tal.
Ai, queres vir connosco? Não, vai lá tu, vai, que eu fico aqui no computador. Normalíssimo. O que custa um bocadinho, aí é que vocês vão sentir sozinhas. Mas, por exemplo, do Salvador, eu não estou sempre a avisar o pai vem amanhã, não vem nada. Porque eu não sei até se a vida profissional pode propor. É o que nós estamos a pensar, mas tentem só no dia, já com a certeza, dizer hoje o pai vem-te buscar. Até porque às vezes pode acontecer, e já houve um psicólogo até que me contou uma história muito caricata, que foi, o pai dizia sempre à criança que ia. E a verdade é que ele nunca ia. Pronto, não ia. Lá está, os tais pais desinteressados que também existem. Até que um dia o miúdo se sentou na porta de casa e a mãe disse, anda filho, para dentro. Ele disse, não, só sai daqui quando o pai aparecer. Ou seja, são situações que não são agradáveis para a criança. Portanto, o melhor é nós adultos, olha, fizemos mal ou fizemos bem, envolvemos com a pessoa certa ou com a pessoa errada, o bem fizemos. Trouxemos ao mundo um ser de luz, que são os nossos filhos. Agora, se as nossas relações foram falhadas, esqueçam lá isso. Foi aquela relação, mas depois a relação com o vosso filho é que não tem que ser falhada. A vossa relação com o filho é que não tem que ser falhada. Agora, se foi com o pai dele, esqueçam lá o pai. O pai já está noutra, ou o pai até nem quer saber que também acontece isso. Mulheres, foquem-se. Nós somos muito fortes e somos um ser de luz, certo? Assim como o homem, nós também sem eles, digamos, temos que dizer, não é? Não teríamos as nossas crianças, portanto nós temos que dar valor. Mas seja como for, parem, não falem mal dos progenitores, não falem mal das progenitoras. Neste caso agora tu é que vais falar para os homens. Sim, e a minha mensagem final em relação aos homens é durmam descansados na almofada, deitem a cabeça na almofada descansados. E quando eu digo isto é, sempre que nós estamos a falar mal de alguém, neste caso da mãe dos nossos filhos, nós estamos a falar de uma insegurança própria, porque quando nós queremos cascar, falar mal, quer dizer, pôr a pessoa numa posição delicada, é apenas a dizer aos nossos filhos, olha para mim que eu é que sou o bom. Porque quando nós sentimos que estamos bem, que somos bons pais, que estamos bem com os nossos filhos, nós não precisamos de dizer aos nossos filhos que a mãe é má. Nós temos que fazer só o nosso papel, que é, olha para o que tens que olhar e um dia saberás o que é a verdade. Deus está cá, Deus sabe tudo. E nós não precisamos de andar a mostrar aos nossos filhos, até porque nós não somos Deus e não temos que andar a convencer um filho a gostar mais de um ou de outro. Temos que o deixar escolher e, de preferência, alimentar para que ele goste tanto do pai como gosta da mãe, porque são os dois essenciais. Portanto, eu acho que isto tem muito a ver com a forma como nos deitamos na almofada e há uma coisa que eu vos posso garantir, falando da minha experiência. Não interessa se falhei como pai, como homem, isso não me interessa para nada porque é passado. Exatamente. O que interessa é que eu deito-me todos os dias descansado, porque eu nunca falei mal, nunca falei mal. Acompanhado. E sempre muito bem acompanhado, mas tu sabes que eu nunca falei mal aos meus filhos da mãe dos meus filhos. E olhem, houve algumas alturas que eu podia ter tido raiva, mas não tive. Porque mãe é mãe e eu quero o bem e quero a relação dos meus filhos com a mãe, é uma coisa independente, não tem nada a ver com a minha relação com a mãe. Uma coisa é tu não gostares de uma atitude da mãe. Sim, mas eu não tenho que transmitir isso aos filhos. Mas não tens que transmitir. E eu, como mãe e como mulher, e como sou uma mãe leoa, jamais iria admitir o Francisco à minha frente falar mal da mãe de um filho. Ai, não ia mesmo, não falaria porque é assim, eu não gostava que me fizessem isso a mim. Portanto, é a mesma coisa, mulheres, tentem não falar mal do pai dos vossos filhotes, independentemente dos defeitos que eles possam ter, que eu sei que eles têm muitos, eu sei, porque eu também sou mulher, eles têm defeitos, os homens têm, mas nós mulheres também temos, e às vezes também estamos erradas. Agora, falar mal aos nossos filhos não vamos falar. Não e o novo homem, também não falar à mulher mal dos pais dos filhos antigos. Também não devemos andar a falar mal dos pais dos filhos. Assim? A mulher é outro assunto, mas que também é verdade. Mas se outro assunto fala, senão já estamos aqui a envolver vários assuntos. Nós até já começamos. O assunto era como lidar caseiro. Já estamos a apelar ao amor aos filhos. Nós já nos baralhamos todos neste vídeo, mas ele agora vai continuar assim. Agora esse tema fica para a próxima, não é, meus amores? Senão vamos estar aqui, eu não disse, eram 3 horas de viagem, isto tinha muito para conversar. No meio deste tema, vocês conseguiram perceber que nós falamos muito também de outro tema, que é o apelo de não falarem
mal dos pais aos filhotes. Mas obviamente que também começamos por falar de como lidar com as ex. Eu acho que, acima de tudo, o tão importante é os filhos, por isso é que nós fomos para lá, não é? Porque a ex é tal coisa, não passa de ex. E a prioridade é o filho, daí o nosso foco. Então o tema querido. deste vídeo fica como lidar com os ex e com as ex e nunca falar mal aos filhos dos mesmos. O que interessa é por onde foi a conversa. A conversa é Isso, isto. Os ex têm peso porque têm filhos. Porque se não tivessem filhos, não tinham peso. A questão é que nós acabamos, e o vídeo, como isto não é nada planeado, sai, não é? Por isso é que às vezes também ficamos aqui um bocadinho atrapalhados, porque vamos dizendo, vamos falando todos eufóricos. O ponto de partida é sempre os filhotes e o amor. Portanto, sejam felizes, não se esqueçam, próximo tema para a semana, subscrever o canal e partilhar. Partilhem. Liliana Sem Sal. Beijinhos!